Mas eu queria começar a falar da logística sobre como as coisas funcionavam no passado. Nós tínhamos no passado que o ponto de produção e o ponto de consumo tinham que funcionar perto uns dos outros. Eles tinham que estar próximos entre si. Por quê? Porque o sistema de transporte, de manipulação e de armazenagem de produtos não era muito desenvolvido. Então isso fazia com que a produção tivesse que ser escoada muito rapidamente. E isso só seria possível se essa produção ocorresse perto daquele mercado consumidor. Não havia como transportar de maneira eficiente e eficaz produtos de um canto a outro do mundo. Com o passar do tempo, os sistemas de transporte, manuseio e armazenagem foram se desenvolvendo e aí as distâncias foram se ampliando. Mas no início, não. Produção e consumo tinham que ficar muito próximos uns dos outros. Então isso trazia uma série de inconvenientes. Por exemplo, as pessoas só podiam morar perto de locais de produção, porque já que não dava para transportar a produção para distâncias muito grandes, então as pessoas tinham que morar perto de onde se produziam aquilo que interessava a elas. Isso, por sua vez, reduzia a mobilidade dessas pessoas. Elas não podiam morar em qualquer lugar do mundo. Elas tinham que morar perto de centros de produção. Por outro lado, do ponto de vista do produtor, isso também não era bom, porque ele não podia ampliar a oferta de produtos, porque o seu mercado era aquele mercado restrito, aquele mercado que estava ali perto dele. Não adiantava nada ele fazer grandes planos de se tornar uma companhia que exportava para o mundo inteiro. Não havia até então como transportar esses produtos para o mundo inteiro. Então, essa inexistência de sistemas desenvolvidos de transporte, manuseio e armazenamento limitava muito essa dinâmica entre a produção e o consumo, que é a dinâmica básica do mercado. Produção lado da oferta, consumo lado da demanda. Então criavam-se, por causa dessas restrições todas, mercados muito restritos, que eram aqueles mercados puramente locais. Bom, conforme eu disse, com o passar do tempo, os sistemas de transporte, manuseio e armazenagem foram se desenvolvendo, então hoje a gente tem uma outra situação. Produção e consumo podem ocorrer em lugares geograficamente muito distantes entre si. Inclusive a produção, ela não precisa abastecer apenas um ponto de consumo, ela pode abastecer dois pontos ou mais pontos de consumo, e essa é a ideia desse slide mostrando aí. E isso, por sua vez, essa separação entre produção e consumo foi boa, por quê? Primeiro, permitiu consumir produtos fora de época. No sistema antigo, você só teria acesso a determinados alimentos, por exemplo, naquela época em que eles eram produzidos, porque não tinha como conservar aqueles alimentos adequadamente e nem como transportá-los em longas distâncias, indo de um ponto, numa região em que eles eram de época, para outra região em que aqueles alimentos não eram de época ou que sequer pudessem ser produzidos. Você não tinha como fazer esse deslocamento desses alimentos. Então isso fazia com que você, como consumidor, só pudesse consumir produtos da época. Agora, com o distanciamento, graças aos sistemas, ao desenvolvimento de sistemas de transporte, manuseio e armazenagem, então você passou a poder consumir produtos fora da época. Outro aspecto é que também esse distanciamento propiciou mais variedade aos consumidores, ou seja, você não vai consumir só aquilo que está sendo ofertado por aquele produtor do seu mercado local. Você pode consumir produtos de outros mercados, então você tem acesso a uma variedade muito maior de produtos. E também isso facilitou a mobilidade das pessoas, ou seja, você não precisa mais morar perto dos pontos de produção. Você pode morar em qualquer lugar, teoricamente, do mundo, porque você hoje tem acesso aos produtos, pelo menos aqueles produtos que são fundamentais para a sua subsistência, graças ao desenvolvimento do sistema de transporte, manuseio e armazenagem. E também, do ponto de vista do produtor, esse distanciamento estimulou a oferta. Por quê? Agora ele não tem mais que atender só o mercado local, ele pode atender um mercado muito mais amplo, e em muitos casos essa possibilidade de atender um mercado mais amplo levou à redução nos preços dos produtos, o que foi benéfico para o consumidor em alguns casos. No entanto, a grande separação física entre produção e consumo passou a exigir mais eficiência e eficácia em gerenciar estoques, armazenar bens, manusear bens e transportar bens. Olha só, gerenciar estoque, armazenar bens, manusear bens e transportar bens
vão ser aspectos fundamentais da logística aí. Então você tem que entender por que a logística é tão importante para nós hoje. Porque sem uma logística eficiente e eficaz, nós vamos ter problemas de gerenciamento de estoque, de armazenagem de bens, de manuseio de bens e de transporte de bens. Com isso, nós não vamos conseguir ter essa separação entre produção e consumo que traz benefícios tanto para o consumidor quanto para o produtor. Então, essa é uma das razões da importância da logística. Bom, por causa dessas coisas, então nós podemos dizer que a cadeia de suprimentos e a logística passaram a ser importantíssimas para as empresas da atualidade. Cadeia de suprimentos, eu coloquei esse conceito, apesar de não ter abordado até agora, porque vai ser um assunto muito importante abordado na próxima aula que vai dar sequência a essa daí, onde eu vou falar especificamente sobre cadeia de suprimentos, que já adiantando um pouquinho para você, é o conceito que hoje os especialistas e a literatura especializada no assunto consideram que englobou a logística. Então hoje a gente fala muito mais em cadeia de suprimentos do que propriamente da logística. A logística virou um processo específico dentro do gerenciamento de cadeia de suprimentos. Mas isso aí eu vou abordar numa próxima web aula especificamente sobre cadeias de suprimentos. Aqui agora eu quero entrar no aspecto do que é a logística, afinal de contas. E aí é muito importante, quando a gente fala o que é logística, é dominar o conceito de logística. Muitas vezes as pessoas, se você perguntar para elas falam assim, olha, eu até sei o que é logística, mas não consigo definir em palavras. Toda vez que uma pessoa falar isso, é porque ela não tem domínio daquele conceito, é porque ela não conhece aquele conceito. Então ela está com uma deficiência conceitual. E é importantíssimo, se a gente quer saber mais sobre logística, é importantíssimo dominar o conceito de logística. E para dominar o conceito de logística, não basta pegar um conceito qualquer, ler e decorar, como muitas pessoas às vezes fazem. É preciso entender as implicações daquele conceito. E é exatamente isso que nós vamos fazer no restante dessa aula. Bom, eu vou adotar esse conceito que está aí na sua tela como base. Não é um conceito qualquer, é um conceito utilizado pelo Council of Supply Chain Management Professionals, que é um dos muitos conselhos especializados em gerenciamento de cadeia de suprimentos e em logística. Não é um conselho oficial, uma vez que ele não é o único, mas é um dos mais importantes que nós temos hoje. E esse conselho, ele adota uma definição de logística que é uma definição normalmente usada nos melhores livros nacionais e internacionais de logística e principalmente de gerenciamento de cadeia de suprimentos. Então essa definição que aparece para você não é uma definição qualquer. E ela dá conta muito bem do que é logística. E é por isso que nós vamos utilizá-la e vamos desdobrá-la. Bom, o conselho, cuja homepage está até embaixo para você, você pode entrar lá e pegar essa definição diretamente da página do conselho, ele vai definir a logística como um processo de planejar, executar e controlar o fluxo e armazenagem de forma eficaz e eficiente em termos de tempo, qualidade e custos de matérias-primas, materiais em elaboração, produtos acabados e serviços, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às exigências do consumidor. Bom, então agora esse é o conceito oficial. Nada vai adiantar você decorar isso, você reproduzir isso daí, se você não entender as implicações desse conceito. E é o que nós vamos fazer agora, traçar algumas considerações sobre essa definição de logística. Primeiro, a definição fala que a logística é um processo de planejar, executar e controlar. Bom, esse planejar, executar e controlar, no caso lá, fluxo e armazenagem, essas três ações que estão aparecendo aí, elas são iguais às 4 funções básicas da administração, que são planejamento, organização, direção e controle. Enfim, a logística, então, ao planejar, executar e controlar fluxo e armazenagem, ela está, na verdade, cumprindo as 4 funções fundamentais da administração. Não vou entrar aqui nessa aula sobre essas 4 funções, porque no meu canal eu tenho uma aula para cada uma dessas funções. Então, se você tiver interesse, pode recorrer a essas aulas, porque você vai entender melhor o que eu quero dizer da relação dessas 4 funções da administração com a logística. Mas aqui nós temos uma primeira implicação importante da definição de logística adotada lá pelo Conselho. Ao dizer que ela é um processo de planejar, executar e controlar fluxo e armazenagem,
a definição está dizendo que a logística é fundamentalmente um processo da administração de empresas, da gestão de empresas. Eu não quero dizer que é um processo que só possa ser executado por quem é formado em administração, não é isso. O que eu quero dizer é que a logística é fundamentalmente uma área da administração de empresas, da gestão de empresas. Seja essa área abordada, evidentemente, no curso de administração, seja abordada num curso de ciências contábeis, num curso de engenharia da produção, não importa em qual curso essa área está sendo abordada, mas a logística é da área de administração de empresas e de organizações. Então, essa é a primeira implicação importante. A logística é fundamentalmente um processo de administração de empresas. Bom, outro aspecto importante da logística é que a gente está falando de planejar, controlar o quê? Primeiro, fluxo. Fluxo tem a ver com transportes, porque fluxo tem a ver com mobilidade. A palavra fluxo é o quê? Você está saindo de um ponto e indo para outro ponto. Então, isso aí é movimentação. Movimentação é transportar. Nós já sabemos na definição que é transportar o quê? Matérias-primas, produtos em transformação, produtos acabados, serviços. Tudo isso aí está englobado dentro do conceito de logística. A gente vai chegar no transportar o quê daqui a pouquinho. Mas então, o primeiro aspecto que eu queria destacar com você é que lá na definição, quando se fala de fluxo, a definição está falando de maneira subentendida em transporte. Mas ela não fala só de fluxo, ela fala também de uma outra coisa, que é a armazenagem. E quando eu falo de armazenagem, eu estou falando fundamentalmente de estocar. Ora, se eu vou armazenar, eu vou estocar. Evidentemente, quando a gente fala de estoque aqui, se restringe aos bens físicos. Não há como estocar serviços. Há como estocar matérias-primas para você oferecer o serviço. Mas estocar o serviço em si não é possível. É uma das características do serviço, né? Ele é consumido à medida que ele é produzido. Não há nenhuma possibilidade de estocagem de serviço. Então, essa armazenagem aí tem a ver com estocar bens ou produtos acabados, é o que está lá na definição, ou produtos em processamento, ou matérias-primas. Essas matérias-primas podem ser usadas, inclusive, na produção de serviços. Tá? Então, olha só, a logística, então, fala de fluxo, que tem a ver com transporte, e de armazenagem, que tem a ver com estocagem. Mas quando eu falo de transportar e de estocar, ora, para eu transportar um produto ou para estocar esse produto, eu vou ter que fazer uma coisa com ele, que é manipular esse produto ou manusear esse produto. Então, veja bem, lá na definição de logística, quando fala de fluxo e armazenagem, eu estou falando de três aspectos fundamentais de logística, que é transportar, manipular e estocar produtos. Se você entendeu isso daí, pronto, você já entendeu muito bem o conceito de logística. Logística vai ser um processo que vai lidar fundamentalmente com transporte, manipulação e estocagem de produtos. Isso daí é o básico. Entendeu isso daí? O resto da aula vai ser muito tranquilo para você. Bom, mas não basta transportar, manipular e estocar de qualquer jeito. A definição, voltando nela, vai estabelecer como esse transporte, manipulação e estocagem deve ser feito. O primeiro aspecto, essas três coisas devem ser feitas de maneira eficiente. Ou seja, os processos de transporte, de manipulação e de estocagem devem ser os processos adequados. Isso aqui é eficiência. Se você tiver dúvida sobre esse conceito, lá no meu canal no YouTube eu tenho uma aula sobre eficiência e também eficácia, que é o outro aspecto que nós vamos ver agorinha. Então, se você tiver dúvida, pode recorrer a essa minha aula que eu explico exatamente o que é eficiência e o que é eficácia. O outro que eu já mencionei é que o transporte, a manipulação e a estocagem têm que ser feitos de maneira eficaz. A eficácia tem a ver com os resultados. Ou seja, você vai transportar, manipular e estocar para atingir um determinado resultado desejado pela empresa. Então você não vai fazer essas três ações do nada. Não vai executar essas três ações para não chegar a lugar nenhum. Você vai ter que chegar a algum resultado. Ao chegar àquele resultado, você estará sendo eficaz. Lá na aula que eu mencionei, que está no meu canal, sobre eficiência e eficácia, você vai ver que você pode ser eficaz sem ser eficiente. Isso é plenamente possível, ou seja, você pode atingir um resultado usando processos que foram os piores possíveis para atingir aquele resultado.
E você pode ser muito eficiente, ou seja, você pode executar os melhores processos da melhor forma possível e não ser eficaz, ou seja, fez tudo muito bem, tudo certinho, mas não atingiu o resultado esperado. Então você foi eficiente sem ser eficaz. Bom, então, retomando, a logística, então, envolve fluxo e armazenagem. Fluxo e armazenagem são desdobrados em 3 ações: transporte, manipulação e estocagem, que tem que ser feitos, essas ações têm que ser executadas de maneira eficiente e eficaz. Mas eficiente e eficaz sob que ponto de vista? A definição de logística dada pelo Conselho estabelece aí esse ponto de vista para que nos dá uma compreensão melhor dessa eficiência e dessa eficácia. A eficiência e a eficácia têm que ocorrer em termos de tempo, qualidade e custos. Ou seja, o transporte, manipulação e a estocagem têm que atender o quesito tempo. Se é do ponto de origem ao ponto de consumo, então o ponto de, essa movimentação do produto do ponto de origem ao ponto de consumo tem que ser dentro do tempo esperado. Tem que ser com a qualidade esperada, ou seja, o produto não pode chegar estragado, não pode chegar quebrado, tem que chegar no prazo certo. A qualidade tem a ver com a confiabilidade também desse processo de transporte, manipulação e estocagem. O processo tem que ser confiável, não pode ser aquela coisa que a entrega estava agendada para você hoje e o produto não chegou. Isso aí abaixa a qualidade desse processo de transporte, manipulação e estocagem, ou seja, do próprio processo logístico como um todo. E a eficiência e a eficácia tem que ocorrer também em termos de custos. O processo logístico não pode ser um processo custoso demais, que o torne inviável. Então, os custos são importantes também. Agora, o que nós vamos transportar, manipular e estocar? É a última parte da definição lá. São as matérias-primas, materiais em elaboração, produtos acabados e serviços. Claro, serviços aí no sentido são os recursos que você vai utilizar para prestar o serviço. É nesse sentido aí. Não tem como você estocar serviços e você não vai transportar uma caixa de serviços. Não existe isso. É uma característica, essa possibilidade de estocagem de transporte físico é uma característica dos bens físicos, não dos serviços. Mas a definição de logística se aplica também aos serviços, porque para prestar um serviço você vai precisar ter matérias-primas, você vai precisar ter insumos para prestar aquele serviço. Então é uma coisa importante também. Bom, esse slide é o slide central para se entender o que é logística. Se você entender todas essas relações aí, o resto vai ficar muito mais tranquilo para você. Bem, um outro aspecto importante da definição lá adotada pelo Conselho é que nós vamos transportar, manusear e armazenar produtos de um ponto de origem a um ponto de consumo. Se eu estou falando de um ponto de origem, eu estou falando de uma oferta. Ou seja, o produto vai ser produzido e vai ser ofertado no mercado. Se eu estou falando de ponto de consumo, eu estou falando da demanda. O consumidor é aquele que demanda, que procura aquele produto, é o que vai consumir aquele produto. Então, a definição de logística adotada pelo Conselho, ela tem fundamentalmente a ver com a dinâmica básica do mercado, que é a relação entre oferta e demanda. Se você ofertar uma quantidade maior do que os seus demandantes conseguem absorver, você vai ter a formação de estoques, aquele produto vai encalhar. Se você ofertar uma quantidade menor, você vai vender tudo, mas os preços tendem a subir, porque vai haver uma falta, vai haver um excesso de demanda por aquele tipo de produto e isso vai provocar uma alta nos preços. Então essa relação básica de mercado entre oferta e demanda, ela tem a ver com logística também. Ao transportar, manipular, estocar os produtos de um ponto de origem a um ponto de consumo, você está lidando com essa dinâmica básica de mercado de oferta e demanda. Na verdade, você está tentando equilibrar a oferta e demanda. Quando o processo logístico é ruim, é ineficiente ou ineficaz, ou as duas coisas juntas, esse casamento entre oferta e demanda fica sobremaneira prejudicado. Então a logística vai ser muito importante do ponto de vista estratégico para a empresa, porque ela vai fazer com que o produto que a empresa está ofertando consiga chegar no ponto de consumo, consiga chegar nos seus consumidores. Então, ao fazer isso, ela está ajudando a empresa nessa dinâmica entre oferta e demanda, que é a relação básica de mercado. Agora, essa mediação que a logística faz entre oferta e demanda é para
um propósito muito específico, que é atender às exigências do consumidor. Ou seja, todo o processo logístico gira em torno do consumidor. É para atender às suas necessidades que a logística tem que funcionar de maneira eficiente e de maneira eficaz. Bom, uma outra implicação que nós temos aí da definição de logística é que lá se menciona que o que você vai transportar, manipular ou estocar são matérias-primas, materiais em elaboração, produtos acabados e serviços. E isso nos remete ao processo de produção. Como é esse processo de produção? Todo o processo de produção, seja de bens físicos, seja de serviços, segue essa mesma lógica que eu vou mostrar agora. Você vai ter de um lado as chamadas entradas, ou inputs, como muitos livros, muitos autores preferem chamar, que são compostos por matérias-primas, mão de obra, máquinas, instalações, energia, informação, tecnologia, enfim. É tudo aquilo que você precisa colocar primeiramente no processo de produção. Essas entradas, então, vão passar por um processo de transformação e, por meio dessa transformação, elas vão gerar saídas ou outputs, que vão ser bens físicos ou serviços e também resíduos e lixo. Então, o processo de produção é composto dessas três etapas aí. E eu destaco lá na saída essa questão de resíduos e lixo, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, mas hoje na logística um aspecto fundamental é como você vai lidar com os resíduos e com o lixo gerado pelo processo de produção. Esse é um aspecto extremamente importante. Como você vai minimizar os impactos ambientais gerados pela sua produção de resíduos e de lixo. Mas isso eu vou tratar em outras aulas sobre essa questão da relação da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos com essa questão da produção de resíduo e de lixo. Por enquanto, o importante é nós entendermos que o processo de produção é basicamente formado por essas três etapas. Entradas, que são transformadas e que geram saídas, que são os produtos, que podem ser bens físicos ou serviços, e como efeito colateral, resíduos e lixo. Então, aquela definição de logística lá do conselho, ela vai falar exatamente de uma maneira mais subjetiva, mais subentendida, melhor dizendo, ela vai falar exatamente desse processo de produção. Processo que vai adotar vários sistemas possíveis. Nessa aula eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso não, mas só para falar rapidamente sobre quais são esses processos de produção, nós temos aqui alguns básicos. O primeiro, o chamado Make to Stock, que é o MTS, que é produção para estoque, geralmente usado para produtos padronizados, baseados em previsão de demanda, ou seja, a empresa que adota esse sistema de produção, normalmente ela já tem uma previsão de quanto ela vai vender para o período mais para frente, então ela já faz os produtos com a expectativa de que aqueles produtos vão ser fabricados para atender aquela demanda. Então, ela consegue, se a demanda existir realmente, ela consegue entregar aqueles produtos muito rapidamente, porque os produtos já estão estocados, já estão prontos e estocados lá na empresa. Um outro sistema de produção é o chamado Assembly to Order, que é o ATO, a montagem sobre encomenda, na qual os componentes são armazenados até o recebimento dos pedidos do cliente. Ou seja, você já tem os componentes daquele bem que você vai produzir. Já está tudo ali, as peças, as partes daqueles bens já estão estocadas na sua empresa. Só que você não monta aquele produto, você só vai montar se tiver pedido para ele. Se houver o pedido para aquele produto, então você simplesmente vai lá e monta aquilo e entrega para o seu cliente. Então aí o prazo de entrega no caso do sistema ATO já é um prazo um pouco maior do que no sistema ATS, porque no ATS o produto já está pronto lá e estocado. No ATO o que você tem pronto são os componentes, você ainda tem que montar aquele produto. Bom, o terceiro sistema é o chamado Make to Order, que é a produção sob encomenda. No MTO, que é esse Make to Order, as especificações do cliente são adicionadas a um projeto básico. Então, por exemplo, você já tem um produto que já tem um processo básico ali, já tem um projeto de fabricação básico, um protocolo de fabricação básico que você segue. Mas o que acontece? No sistema de produção MTO, o cliente, o consumidor, ele tem algum grau de liberdade para personalizar aquele produto básico que você já faz. Um exemplo que eu gosto muito disso de MTO são aquelas tintas personalizadas que você compra em qualquer loja de tinta aí, existente na cidade, em que você entra lá, por exemplo, no site da Coral,
Você tem lá as tintas já prontas, que são aquelas já são vendidas em lata na loja. Você chega lá e só pede, eu quero a cor tal. O vendedor vai lá e pega para você. Foram fabricados naquele sistema MTS, Make to Stock. E tem as tintas personalizadas, que são aquelas que você entra no site e você às vezes quer um tom diferente para aquela tinta ali. Então a loja já tem lá uma especificação, você quer um tom, às vezes um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, que a fábrica não produz na hora, não está estocado lá para você aquela tinta mais específica. Você chega na loja de tintas, faz o pedido, então o vendedor já vai, ele mesmo vai na máquina, no caso da Coral, já tem uma máquina de um misturador de tinta da Coral na loja e faz para você ali na hora. Quer dizer, é uma coisa mais semelhante a esse make to order, a produção sob encomenda. Já tem a formulação básica ali, por exemplo, você vai pedir uma tinta amarela, ela vai ser sempre amarela. O que você vai poder especificar ali para o vendedor na loja é se você vai querer um amarelo mais escuro, um amarelo mais claro, enfim, é o tom daquele amarelo, mas vai ser sempre amarelo. A especificação básica, o projeto básico da tinta é definido pela Coral, mas você pode adotar algumas gradações de tonalidade ali e isso é feito na hora, não fica pronto, estocado na loja. Você faz na hora, já pega o seu galão de tinta e vai embora para casa. Bom, o outro sistema que nós temos aí, e é o último que eu vou abordar, é o chamado Engineering to Order, que é engenharia sobre encomenda. Ele é uma evolução do MTO. Se no MTO você já tem um projeto básico e você como consumidor vai só mudar algumas especificações para personalizar um pouco aquele produto ali, no ETO o projeto do produto já é feito para atender as especificações do cliente. Então o produto já é criado para atender a sua demanda. Um caso muito interessante de ETO na área de serviço são os chamados cursos in company, que muitas faculdades oferecem. A empresa passa para ela com a demanda e a faculdade monta um curso para atender aquela demanda ali daquela empresa. Lógico que alguns conteúdos do curso são mais ou menos comuns mesmos, mas esses cursos in company são um exemplo muito interessante de ATO na área de serviços. Bom, então esses 4 sistemas de produção, MTS, ATO, MTO e ETO, são muito interessantes e muito usados nesse processo de produção que, conforme eu disse anteriormente, é composto de 3 etapas: entradas, transformação e saídas. Concluindo a nossa aula, a gente pode dizer que a logística, em suma, é um processo baseado em 4 funções da administração, que se articulam para equilibrar oferta e demanda por meio da produção de bens e serviços. Então, isso daí é a síntese do que eu procurei abordar aqui nessa nossa aula, investigando cada um dos desdobramentos lá daquela definição de logística dada pelo Conselho. Alternativamente, nós podemos dizer que a logística tem por finalidade atender ao consumidor, colocando em suas mãos o produto certo, no tempo certo e na hora certa. Lembre-se, tempo certo, hora certa e produto certo vão envolver aquelas 3 ações básicas da logística: transporte, manipulação e armazenagem ou estocagem. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre essa parte básica e introdutória da logística.